Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui estudando o livro de Atos e nós entramos no capítulo de número 10, falando a respeito do centurião Cornélio. E como eu disse, aqui vai ser uma linha divisória, então, da grande comissão, começando agora a estar levando o evangelho até os confins da terra. Cornélio é o primeiro gentio convertido ao cristianismo. Cabe aqui lembrar para você que gentio eram aqueles que não eram judeus, ok? Então todas as vezes que você ler na Bíblia essa palavra gentio, você vai saber que é alguém que não era um judeu de Israel, do povo de Israel, ok? Bom, muito bem, veja bem, aqui nós começamos a ver então a expansão da igreja. Nós começamos a ver que outros povos agora começam a ser evangelizados. A igreja começa a sair dos limites do judaísmo. E vai começar então algo interessante, que as igrejas agora, elas vão ter judeus e gentios. Só que eles vêm, cada um com uma cultura diferente, uma religiosidade diferente, certo? Vai começar a haver uma mistura, então, de pessoas que saem do paganismo, ou seja, o paganismo é aquela religiosidade fora de Deus, de pessoas que tudo pode ser Deus, podem ser politeístas, ter muitos deuses, certo? Para se unir agora com um povo que mantinha suas tradições religiosas de uma maneira muito forte. E aqui, meu irmão, eu vou convidar você para ler Atos, do capítulo 10, versículo 1, que você leia até o versículo número 28, porque no versículo 28 vai falar assim, olha, no 27 e 28, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali, ou seja, Pedro chegou na casa de Cornélio e tinha muita gente reunida para ouvir as palavras de Pedro ali. E então, versículo 28, a quem se dirigiu dizendo, olha só, presta atenção, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, ou seja, de um gentio. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Então, Pedro, ele se explica, e ele explica por que ele estava ali. Porque na leitura que você vai fazer, você vai ver Pedro tendo uma visão de um lençol descendo cheio de animais comuns e imundos, e Deus falando, mata e come. E por 3 vezes acontece isso, e Pedro rejeita e ele disse, não, eu nunca comi nada comum ou imundo. Só que ele fica ali meditando, orando, e Deus responde para ele, porque você viu ontem na nossa oração, até nós estávamos orando e Deus nos revelou, né? Que em oração Deus revela muitas coisas e ensina muitas coisas. E aí Pedro aprendeu, entendeu que aquela visão, Deus estava considerando tudo aceitável. Inclusive os homens, principalmente os homens. E é por isso que ele vai, e ele entende então que o evangelho deveria ser pregado aos gentios, ok? Bom, muito bem. Então, aqui eu quero só falar algumas coisas a respeito de algumas tradições judaicas, certo? Bom, muito bem. Os judeus, eles até poderiam conviver com os gentios, né? Mas eles não podiam ter um relacionamento muito próximo com eles. Por quê?
Porque eles diziam que se eles tivessem um relacionamento muito próximo com os gentios, eles seriam contaminados, principalmente na situação de alimentação, certo? Então, é o que eles chamavam de regras de dieta. Então, o que eles diziam? Eles guardavam a pureza de certos alimentos, alimentos que eles poderiam consumir. E se eles se misturassem com os gentios e comessem as comidas deles, eles diziam que eles ficariam contaminados. Bom, muito bem, isso existe até hoje. Se você procurar na internet e fizer uma pesquisa sobre alimentos kosher, K-O-S-H-E-R, kosher. Kosher significa exigência de regras alimentícias judaicas. Até hoje eles têm isso. E é interessante porque se você fizer esta pesquisa, você vai encontrar algumas coisas muito interessantes, que existem muitos judeus ainda adeptos à alimentação kosher, ou seja, à alimentação pura, à alimentação sagrada deles. Só dando aqui alguns exemplos de princípios dessa alimentação, eles seguem regras muito firmes. Por exemplo, eles só podem comer animais que ruminam, só ruminantes, certo? Então, aves, eles não podem comer aves, aves de rapina, por exemplo, que comem outros animais, não são permitidos, né? Por exemplo, também, todo alimento kosher, obrigatoriamente tem que ter um acompanhamento de um rabino, desde o abate do animal até a chegada para o consumo numa casa. Por exemplo, o boi, ele não pode sofrer para morrer. Se tiver sofrimento, eles rejeitam aquele animal, né? Para ordenha do leite da vaca, o rabino tem que estar junto com eles para ver como que foi a ordenha, se a ordenha seguiu os princípios de um alimento considerado alimento kosher. É muito interessante. Então, todas essas coisas que a gente vai entendendo que muitas destas coisas trouxeram essa animosidade de outros povos contra os judeus até hoje. É uma situação cultural. Por quê? Porque os judeus sempre se colocaram num patamar mais alto. Eles erraram fazendo isso, né? E Jesus veio mostrar que eles não deveriam fazer isso, né? O cristianismo mostra isso, certo? Então, nós vamos vendo aqui que o cristianismo, ele teve um obstáculo muito grande dentro do judaísmo, quando ele vem quebrando barreiras muito difíceis de serem transpostas dentro do judaísmo. E é por isso que hoje, né, a igreja ela é principalmente gentílica. E quando nós vemos judeus convertidos ao cristianismo, eles se chamam de judeus messiânicos. Os judeus messiânicos, eles têm as suas próprias sinagogas. Eles não se misturam muito ainda com os gentios, né? Então veja bem, essa barreira ela não foi totalmente quebrada. É muito interessante isso, né? Realmente os judeus rejeitaram o Messias e foram rejeitados também por causa disso. Eu espero que o nosso papo de hoje tenha te trazido alguma luz para você entender algumas coisas interessantes a respeito de relacionamentos de judeus e gentios e alimentação, mas é importante você entender que esses são assuntos bastante delicados em que a Bíblia trata, principalmente aqui no livro de Atos.
Amém, meu irmão? Amanhã nós voltamos para bater mais um papinho em nome de Jesus. Deus te abençoe.